Pela intensidade que o Inter jogou no primeiro tempo e as oportunidades de gols perdidas pelo Borré, principalmente, faz com que o Borré seja o personagem principal desse empate que, para nós, para o torcedor colorado, parece uma derrota, e foi. Saiu barato para o Santos. O Santos saiu lucrando no 1-1. Né? O Santos, que estava vendido no primeiro tempo, estava tudo dando certo, e essas coisas são inexplicáveis no Inter. A torcida fez um bom público, né? A torcida compareceu, a torcida encheu o Beira-Rio. O time, esse time que eu não me identifico, eu não gosto desse elenco do Internacional, é um elenco caro, tão caro e ineficiente, tanto é que nós estamos ali na parte de baixo da tabela, mas o Inter foi bem ontem, tirando o Borré no primeiro tempo. O Inter foi bem. O grande culpado nem foi o Borré, porque o Borré, gente, o Borré não é que ele está numa má fase. Quem estava numa má fase no Inter era o Ener Valencia, né, que não queria, demonstrava não querer jogar no Inter. E foi embora, foi tarde. Agora, o Borré, ele realmente ele tem dificuldade para fazer gol, ele não tem a malícia do centroavante. Né, bolas alçadas dentro da área no primeiro tempo, que o Ricardo Matias não recebeu nenhuma dessas bolas, né, dessas barbadas. Eu via que no segundo tempo, se o Inter não matasse o jogo no primeiro, no segundo as coisas iriam complicar. O Santos poderia criar coragem, como criou, foi para frente, fez o gol. Então as coisas ficam muito mais difíceis, né, sob uma pressão que se cria, e a torcida que está ali fiscalizando, que está ali apoiando, daqui a pouco se volta contra. Indignação, né? O torcedor sendo feito de palhaço mais uma vez no Beira-Rio, mas a culpa não é do Borré. O Borré não devia nem começar a partida, porque se o Borré não começa a partida, o Inter muito provavelmente teria vencido o Santos. O Ricardo Matias e o Vitinho estava muito bem, né? Então, assim, o técnico, ele, quando o Roger Machado sai e assume o Ramon Dias, o Inter só piorou. Né? O Inter só piorou, só a ladeira abaixo. E ontem, na entrevista coletiva, perguntaram por que o Ramon Dias desmantelou o meio-campo para colocar jogadores como Alain Benítez e Bruno Henrique, e tirou o Alan Rodrigues, que estava muito bem, não é? Estava muito bem, estava se aproximando do ataque, estava demonstrando raça, vontade, isso já é muita coisa pra gente, mas ele estava bem no aspecto técnico também. E o Ramon Dias manteve o Borré para o Inter não ter a possibilidade nenhuma de fazer gol. Né? Não, o Inter não pode ganhar esse jogo, então vou manter o Borré. E aí ele desmantelou o meio-campo. Realmente eu não lembro qual jornalista que fez essa pergunta na coletiva, e a resposta que o filho do Ramon Dias deu foi de quem, olha, não acredito que você está dando essa resposta aí. É muito amadorismo. Não, porque ele colocou um lateral péssimo, pior do que o que estava, e não colocou o Bruno Gomes na lateral direita. Poderia ter colocado o Bruno Gomes na lateral direita e tirado o Borré. Né? Então, não tirasse o Alan Rodrigues. Então, colocando o Ricardo Matias, fazendo o feijão e arroz, estava tudo certinho. Além dele ter deixado o Borré muito tempo na partida e desmantelado o meio campo, trouxe o Santos para dentro do campo do Inter, assim como ele fez no jogo contra o Bahia. Ele acovardou o Inter, e aí o time, por mais fraco que seja, o Santos estava vendido, veio para cima porque não tinha o que fazer. Empatou a partida. É complicado, né? E uma coisa muito triste que eu tenho para dizer para o torcedor colorado é que, com o presidente que nós temos, né, Alessandro Barcelos, com o Bisol, dizendo que tem que blindar, né, nós temos que blindar o pessoal ali. Não é hora de blindar, é hora de dar explicações, é hora de remangar as mangas e fazer algo diferente que até agora não foi feito, né? Conversar com o técnico, sei lá, né? Pedir para ele não colocar mais o Borré, afastar o Borré, eles tentarem aí vender o Borré, porque vai ser muito difícil
pelo que o Borré não vem fazendo, pelo que o Borré não joga nada, né? Quem é que vai pagar 1.800.000 pro Borré? E uma coisa muito triste que eu tenho para dizer pro torcedor colorado é que nenhum clube sai impune com tanta incompetência. Se o Inter não for rebaixado esse ano e nem o ano que vem, milagre existe, tá? Acho que nós temos que nos preparar, porque assim, se esses caras que estão lá não tiverem a humildade, procurar quem entende de futebol para trazer uma solução mais barata, porque essa folha de 20 milhões aí não está adiantando nada. O Mirassol que eu diga, o Mirassol que tem um time com uma folha salarial modesta, você vê os caras ali e você vê que o time do Inter, apesar de ser fraco, se tivesse essa atitude que teve no primeiro tempo contra o Santos e contra o Bahia, nós estávamos brigando por vaga na Libertadores. Né? Porque o que mais é a filosofia de futebol. Né? O Inter não tem aquela pegada, tem que ser sempre com a corda esticada. Né? Então, assim, trazer jogadores que vieram de clubes mais. Com jogadores de menos expressão, né? E fazer um time como o do Mirassol, né? Ó, eu quero um time de jogadores que buscam algo na carreira, né? Trazer é, esse tipo de filosofia para o Inter, né? Mas eles lá confiar no Alessandro Barcelos, no Bisol, nesses caras, no departamento de futebol, é difícil, né? Então, assim, se o Inter não cair esse ano e não cair ano que vem, é um milagre, porque é muita incompetência. É muita incompetência. Então, sair impune de um rebaixamento em 2025 e sair impune de um rebaixamento em 2026 com Alessandro Barcelos como presidente do Inter, será um verdadeiro milagre.